Apresentação, doutor, fica à vontade. Obrigado, Jonas. Vamos lá, então, gente. Queria começar dando um grande boa noite aí para todos. Aí são 19, aqui são 20. Todo mundo certamente ao fim de um longo dia de trabalho, com algum grau de cansaço, né? Claro. Mas eu acho que a proposta do seminário é super interessante, porque traz pessoas de diversas frentes de trabalho diferentes, diversas profissões, diversas trajetórias profissionais e expertises, e acho que esse espaço sempre é um espaço de compartilhamento interessante. Acho que para os residentes que estão se formando, né, que estão em formação, sejam médicos residentes, sejam residentes da residência multiprofissional, nas suas diversas profissões envolvidas, acho que é sempre interessante a gente estar trazendo olhares diferentes, pontos de vista diferentes, que muitas vezes tem a ver com a trajetória de cada um. E aí hoje me propus a falar sobre comunicação clínica. É um tema bastante denso, bastante complexo, bastante vasto. Existem muitas pessoas no mundo inteiro que se debruçam sobre esse assunto e publicam, estudam muito, são muitos livros, muita coisa publicada já. Vou de antemão já sinalizar que não existe a menor intenção de a gente esgotar esse assunto, né? Esse assunto é um assunto que faz parte de um dos pilares, entendo como um dos pilares da medicina, particularmente da medicina de família e comunidade e também de todas as profissões que trabalham com atenção primária, né? Acho que, acima de tudo, a medicina de família e comunidade tem como, assim como as outras profissões que atuam na atenção primária, tem como um dos seus fundamentos, né, a relação entre os profissionais e as pessoas, né, entre os profissionais e os pacientes, e é uma especialidade basicamente relacional. Existem outras especialidades que têm ênfases específicas, né, focos específicos. A medicina de família e as outras profissões que trabalham com a atenção primária, basicamente, têm a essência do seu trabalho pautado na relação entre esses profissionais e essas pessoas, né? Nosso olhar sempre é o olhar de entender as pessoas e seu processo de estarem saudáveis, de estarem em equilíbrio, ou seus processos de desequilíbrio, adoecimento, sempre numa perspectiva da integralidade, do entendimento do contexto, do entendimento do que é que no dia a dia da vida delas as fazem se desequilibrar e as fazem adoecer, né? A gente sabe que existem outras especialidades que se caracterizam claramente por sistemas orgânicos, né? O cardiologista, o endocrinologista, o gastroenterologista, o pneumologista, ou especialidades que têm um foco tecnológico específico, né? Como a radiologia ou como a anatomia patológica, e também ligadas a gênero, né? Os ginecobstetras, ou a ciclos de vida, grupos etários, né? Pediatria, geriatria. A medicina de família, não. A medicina de família, assim como as outras profissões que trabalham na atenção primária, se propõe a acompanhar as pessoas indistintamente de que momento de ciclo de vida estão, o gênero, credo, etnia, opção religiosa. Então, é um tipo de
de atuação que depende muito de uma boa capacidade de se comunicar, né? de aprofundar essa relação médico-paciente. Então, as habilidades de comunicação passaram a ser objeto de estudo profundo, entendendo que, de fato, nós entramos nas vidas das pessoas, a gente entra na intimidade da dinâmica familiar dessas pessoas, a gente entra na dinâmica, na intimidade da dinâmica de vida dessas pessoas, nos seus papéis sociais, comunitários, familiares. A gente entra no universo dos seus anseios, dos seus medos, das suas angústias. E se a gente não tem uma capacidade de se comunicar com qualidade, sabendo definir limites, sabendo desenvolver estratégias de intervenção adequadas, a gente não consegue apoiar da maneira que a gente gostaria de apoiar essas pessoas, entendendo os seus contextos, né? A atenção primária pretende-se ser um espaço de resolução aí de 80% a 90% das situações que aparecem no dia a dia de uma população, de um bairro, de uma comunidade. E a gente lida muito com incerteza, né? A gente lida muito com síndromes clínicas em períodos prodrômicos, ou seja, sem uma manifestação clínica ainda clara, e a gente lida com muitos sinais e sintomas sem uma origem clínica bem definida, né? A gente lida com muita somatização, a gente lida com muito sofrimento psíquico, mental, pessoas que estão desequilibradas por diversos fatores do seu contexto de vida e a gente recebe no dia a dia com uma prevalência significativa essas situações no nosso dia a dia de trabalho, né? Então, para aprofundar essa relação entre nós, profissionais de saúde e as pessoas, diversas linhas de trabalho foram desenvolvidas, né? Desde de sistematizações e formatações específicas, como orientação mais no âmbito da psicodinâmica, da psicologia, né? Como, por exemplo, o modelo psicanalítico biográfico do Balint, abordagens mais sociológicas, fazendo uma aproximação do fenômeno com uma abordagem mais biopsicossocial do Engel, e inclusive uma abordagem que a gente chama de modelo explanatório do Klein, que tem a ver com raízes antropológicas, com a compreensão desse processo do ponto de vista antropológico, inclusive, né? Cultural. Então, na verdade, todos os esforços, né, que a gente aponta para desenvolver uma boa comunicação, uma boa estratégia de comunicação, um bom método, uma boa sistematização, busca um pouco acomodar essas dimensões distintas, né? E inevitavelmente, a gente, enquanto médicos, enquanto profissionais de saúde, a gente deve incorporar na nossa aproximação, na nossa abordagem, o que a gente tem de bagagem científica consistente, né? Claro que a gente tem um acúmulo de tecnologias e de ciência que nos permite, hoje, conhecer processos fisiopatológicos em âmbito nanométrico, né? A gente sabe que o ângulo lá de uma molécula que faz parte de um complexo molécula-receptor, que gera um desdobramento intracelular, tem repercussões
fisiológicas, teciduais, a gente consegue ter isso mapeado hoje, né? A gente conhece muito sobre fisiopatologia, né? E sobre sinais e sintomas de sistemas orgânicos, que a gente chama de disease, né? Agora, o que eu acho que falta muito, né, na formação no âmbito da graduação é exatamente a gente ter a capacidade de forma também sistematizada, regular, aprofundar os nossos estudos em relação ao illness, né? Que nada mais é do que a experiência do adoecer, né? O quanto que esse paciente, que essa pessoa que está ali frágil, vulnerável, nos procurando, o quanto que ela tem para falar desse pano de fundo, desse contexto, ou seja, o que ela sente enquanto leiga, muitas vezes, a respeito daquele processo de adoecimento que ela vive, né? Quais são as ideias que ela tem a respeito daquilo, né? Quais são as expectativas, as projeções, os anseios, as angústias, o que aquela doença e aquele processo de adoecimento representa para ela. Esse é o illness, né? É a experiência do adoecer, né? E muitas vezes a gente, além de fazer esse enfoque, essa abordagem, entendendo o contexto do ponto de vista individual, em relação à trajetória de vida daquela pessoa, a gente inevitavelmente expande o olhar de um contexto proximal, com questões que são muito específicas e subjetivas dela na sua interação com a complexidade da vida, para um âmbito mais de contexto já mais distal, né? Assim, como é que essa figura desempenha um papel numa dinâmica familiar, numa dinâmica social, cultural, laboralmente, o que ela faz, onde ela mora, qual o ambiente de vida dela. E o impacto que isso tudo tem, né? Enquanto uma pessoa que sofre, que está em desequilíbrio, que está frágil, que está adoecido, quanto que isso tem de repercussão para a sua dinâmica familiar no dia a dia, né? Então, isso é importante porque, assim, nos processos terapêuticos clássicos, né, nem sempre esse componente do illness ele tá tão presente. É claro que vão existir situações em onde a gente vai atuar de maneira super assertiva, de fato, né? A gente tem lá uma mulher que chega com queixa de disúria, né, de ardência, a urinar, colaciúria, querendo fazer xixi toda hora, urgência miccional, uma dorzinha embaixo do ventre, e aí você tem uma série de comemorativos aí, semiológicos, de sinais e sintomas que apontam para uma cistite aguda não complicada e vai precisar, de fato, de uma... Como é que tá? Tudo bem. Já estava me preparando. Alguém aí, acho que está com o microfone aberto e deu uma entrada aqui. Mas eu estava falando que a gente, em vários momentos, vai ser super assertivo, de fato, vai lá tratar aquela cistite aguda não complicada. Mas, principalmente em doenças crônicas, em pessoas que têm contextos de vida complexos, todos nós temos, a gente pode abordar situações de maneira também bem pragmática, biomédica, e deixar passar uma série de situações que são preciosíssimas para que a gente tenha bons desfechos no manejo desses quadros, né? Essa situação, por exemplo, que eu citei, por exemplo, é a cura da doença, né? Que sem que você tenha realmente curado o paciente, no sentido que você não abordou uma questão de fundo que pode ser determinante, por exemplo, em relação à adesão dele a uma terapêutica proposta, a mudança de estilo de vida, que às vezes tem tanto poder ou mais que uma abordagem farmacológica só, e várias outras intervenções que a gente faz, que a gente propõe na dinâmica de vida
dele, na sua relação familiar e laboral, e comunitária e ambiental, que são preciosíssimas para que, de fato, ele faça a virada e mude seu padrão de vida, seu hábito de vida, seu estilo de vida, e, de fato, se cure, né? Ache um caminho de equilíbrio novamente. Resumindo, é aquela tendência nossa de, às vezes, ser excessivamente biomédico, achando que compreender os processos fisiopatológicos biomédicos e interferir farmacologicamente exclusivamente nisso, dão conta da complexidade do processo de saúde e adoecimento das pessoas. As pessoas não adoecem, podem adoecer por causas infecciosas, mas mesmo a causa infecciosa, muitas vezes, pode ter um fundo imunológico um fundo imunológico de baixa, né, devido a desequilíbrio de vida, né? Então, dois exemplos clássicos onde a comunicação clínica tem um impacto importantíssimo. Por exemplo, 50% dos medicamentos prescritos não são tomados ou são tomados incorretamente. Se você, na construção de um processo terapêutico com um paciente teu, não é hábil em saber exatamente entender e diferenciar o que é a doença, o que é a experiência do adoecimento, entender esse cara no seu contexto, compartilhar decisão, né? Muitas vezes ser realista em relação à intervenção que você está propondo, né? Então, esses são quatro pilares importantíssimos que garantem uma maior adesão ou menor adesão em relação ao uso correto de medicações. Outra situação, por exemplo, é os Estados Unidos. Os Estados Unidos, a maior parte dos processos judiciais, e atualmente os Estados Unidos vive uma febre de processos judiciais contra médicos, tem advogados especialistas nisso, que ficam, às vezes, de plantão na porta dos hospitais para prestar serviços para os pacientes que se sentem mal atendidos ou que julgam que houve algum tipo de erro médico. Na maior parte das vezes, os processos judiciais não têm a ver com, de fato, erros médicos do ponto de vista técnico. Muitas vezes tem a ver com a condução do caso e o como que esses médicos se relacionaram, às vezes de maneira arrogante, às vezes de maneira distante, às vezes de maneira grosseira, na construção desse cuidado com essas pessoas. Às vezes o cara foi impecável ali em relação à sua intervenção técnica, mas nem de longe foi capaz de se comunicar com habilidade com essas pessoas e com suas famílias. E aí toma um processo por conta disso. Então, assim, a comunicação clínica é um dos pilares, né, um dos eixos fundamentais. No Brasil, né, assim, a gente sofreu uma influência grande da medicina, do método clínico centrado na pessoa, como uma das estratégias de comunicação clínica, né, que foi desenvolvida lá pelos canadenses, pela Moira Stewart, pelo McQueen. A gente tem esse livro traduzido já pela ArtMed, que é um movimento que a Sociedade Brasileira de Medicina de Família fez. Não só o método clínico centrado na pessoa, como também o entrevista clínica do Borrell Carrió, que é um espanhol também, que estuda muita medicina, muita comunicação clínica. Então, querendo ou não, a gente sofreu aí uma influência grande dos canadenses, um pouquinho menos do Carrió em relação à metodologia, a como pensar comunicação clínica e traduzir isso numa estratégia de fato sistematizada na relação com os pacientes. E aí como que a gente ensina isso no âmbito da graduação, como que a gente ensina isso no âmbito da pós-graduação, modalidade de residência médica, né?
Originalmente, o MCCP tinha lá 6 componentes, né? O componente exatamente que é abordar a doença e a experiência do adoecimento, né? O disease e o illness. Um segundo componente que tinha a ver com abordando o contexto, entendendo a pessoa como um todo, em seus diversos contextos, contexto proximal, contexto distal, sentimentos, ideias, funcionalidade, expectativas que esse paciente tem no dia a dia, da sua experiência do adoecimento e as repercussões disso na vida dele. Depois disso, a questão da partilha de um plano terapêutico, né? Componente 3, compartilhando decisões, né? Negociando um plano comum de manejo. E aí, dentro desse espaço, componente 5, componente 4, incorporando ações de prevenção e promoção na consulta, né? Ações oportunas de prevenção e promoção na consulta, aprofundando a relação médico-paciente, e o componente 6, sendo realista, né? O MCCP ele recebeu uma releitura recente, e os componentes incorporando prevenção e promoção e sendo realista passaram a estar mesclados e integrados nos outros quatro, principalmente nos 2 últimos. E aí a gente tem aí, para vocês terem uma ideia, os diversos modelos de sistematizações que a gente tem aí mundo afora. Existem até outros, mas esses são os principais, né? Tem o próprio MCCP lá dos canadenses, tem da Inner Consultation do Roger Neighbor, tem a entrevista clínica, né, do Borrell Carrioca, eu já citei, que são sistematizações mais focadas no processo, né? Como que a gente alcança uma boa comunicação clínica trabalhando sistematicamente desse jeito. Ou outros modelos que têm mais a ver com as tarefas em si, né? Com o passo a passo, né? Tem a consulta em 7 passos, lá do português, tem o Pendleton com a nova consulta, tem o Medical Interview, ou seja, não existe um padrão, né? Um padrão que abarque todos os desafios e que seja perfeitamente a estratégia ideal para a gente desenvolver uma boa comunicação clínica com os nossos pacientes, né? Mas todos eles, basicamente, vão se debruçar em cima de 5 estágios importantes a serem definidos e localizados numa consulta, né? Basicamente, descobrir por que o paciente está vindo até você, né? Quais são as questões que de fato estão na agenda dele, né? A gente sabe que existem questões muito objetivas, inclusive agudas, mas existem milhares de outras questões, às vezes subliminares. Existem diversas estratégias de comunicação para a gente entender um pouco da agenda oculta desse paciente, o que é que pode, às vezes, estar vindo como carro-chefe, como um motivo para justificar a consulta, mas todo um comemorativo de universo de situações complexas estão por trás desse carro-chefe, desse cartão de visita inicial que ele traz para você. De fato, investigar o que está errado, e aí investigar o que está errado exatamente dando respostas objetivas para as questões que são mais objetivas, mas também tentando entender todo esse mapa complexo de informações que essa pessoa traz para você, que muitas vezes não estão tão claras e tão superficiais assim e acessíveis para a gente enquanto entrevistadores, enquanto terapeutas, podemos dizer, né? Estamos ali dispostos a cuidar das pessoas nos momentos que elas estão frágeis. Um terceiro ponto que bom, a partir do momento que a gente entende melhor qual é a questão, assim, como é que a gente consegue explicar para essas pessoas, existindo uma doença de fato, o que tem ali, não existindo a doença, o que existe de fundo que pode estar levando aquele sinal, ou aquele sintoma, ou aquela angústia, ou aquela
aquela situação que o traz ali até você, né? E aí entram estratégias várias de como que é que você constrói essa comunicação com qualidade, né? A partir disso, havendo aí um consenso em torno do que está posto, do que está colocado, como é que a gente constrói um plano de cuidado compartilhado, no sentido de, ao mesmo tempo, dar a autonomia que ele é capaz de ter naquele momento e, ao mesmo tempo, corresponsabilizá-lo com as transformações necessárias para aquele momento de vida dele, né? Provocá-lo em relação a ele reconhecer coisas que, às vezes, são coisas importantes dele reconhecer e que no dia a dia dele podem ser fatores desestruturantes e que trazem desequilíbrio para ele, né? E aí, como é que a gente desenvolve esse plano de cuidado sendo realista, né? Entendendo que esse cara tem aí uma vida, uma dinâmica bem particular e até onde a gente pode esperar que ele seja capaz de certa forma, se corresponsabilizar pela condução da sua situação, até onde a gente pode dar autonomia para ele, né? E também pensar que a gente tem esse passo a passo e que ter esse passo a passo organizado é fundamental para a gente trazer um pouco de racionalidade em relação ao uso do tempo, né? no nosso dia a dia, no nosso consultório, pensando aí que o atributo acesso é um atributo essencial da atenção primária e os atributos essenciais, todos eles se interpenetram em dupla seta, né? A gente sabe que a gente tem estratégias para dar acesso que estão claramente linkadas à nossa perspectiva longitudinal de cuidar das pessoas, né? Então, muitas vezes, a gente sabe que a gente não precisa esgotar os assuntos todos naquela consulta, a gente vai hierarquizar problemas, a gente já tem aí uma longitudinalidade, uma lista de problemas construída num prontuário eletrônico, a gente já conhece um pouco da vida, né? A gente já é integral no cuidado longitudinalmente há 5 anos e entende bastante do contexto de vida desse cara e sabe muito bem o que desequilibra esse cara, o que não desequilibra, como é que é a dinâmica de vida dele. Então, principalmente, a gente consegue dar muita racionalidade ao manejo do tempo se a gente tem uma estratégia de comunicação clínica bem estruturada. E aí está a estratégia que a gente, enquanto programa de residência no município do Rio, desenvolveu enquanto modelo ideal de trabalho para sistematização e ensino de uma metodologia de comunicação clínica consistente, né? Que é um modelo adaptado do Calgary Cambridge. O Calgary Cambridge é a sistematização que o Royal College de médicos de família inglês adota para formar os seus médicos residentes. E aí, basicamente, o Calgary Cambridge se divide a consulta em 2 etapas fundamentais, né? Uma primeira etapa, que é a etapa de coleta de dados, né? Que se divide aí em 3 a 4 minutos, né? Claro que isso é um tempo para quem já está afiado, para quem já tem a ferramenta bem incorporada. E, basicamente, ela acompanha um pouco a sistematização de registro que a gente usa na atenção primária, que é o registro clínico orientado por problemas, né? Em que a gente divide a consulta em 4 dimensões, né? Os aspectos subjetivos, aspectos objetivos, aspectos de avaliação e análise, e aspectos de plano, né? De plano de intervenção, plano terapêutico, que é o famoso SOAP. Então, basicamente, nessa primeira etapa, a gente divide em 2 momentos. Um momento inicial, que a gente vai, com perguntas abertas, tentar
extrair do paciente o que de fato está levando ele para aquela consulta, né? Construindo um ambiente bem protegido, bem íntimo, né? Perguntas abertas, deixando ele... São aqueles two golden minutes, né? Aqueles 2 minutos de ouro em que a gente não interrompe o paciente, deixa ele falar tudo que ele tem para falar. E aí, na sequência, nesse momento, a gente já está ouvindo e a gente pode, às vezes, fazendo eco, né? ou perguntas, algumas perguntinhas específicas, né? A gente explora exatamente esse universo das ideias, das percepções, das expectativas, conversa um pouco exatamente com a exploração do illness, né? O entendimento de contexto, né? Às vezes, nessa comunicação é que o paciente dá ali uma deixa, abre uma brecha, e nessas horas que você tem que estar super atento, né? Inclusive percebendo a atitude, o discurso, de onde vem o discurso, a narrativa, a movimentação corporal, ou seja, existe todo um comemorativo aí de fenômenos que a gente tem que estar super atento para poder ser sagaz, aí, afiado na nossa entrevista, nos inputs que a gente dá de perguntas mais abertas, mais fechadas. Nesse mesmo contexto, a gente está explorando as questões de fundo psicológicas, sociais, ocupacionais, né? E sempre com enfoque no quanto que isso está repercutindo funcionalmente na vida desse cara, né? O famoso F lá do CIF, do método clínico centrado na pessoa. E aí, na sequência, né, já que esse primeiro momento é um momento de ouvir, de tentar pegar o contexto, que é um momento centrado no paciente, a gente tem um momento seguinte, que é o momento do O, é o momento do objetivo, né? É o momento em que a gente vai de cara avaliar na anamnese e no exame físico condições que são condições de potencial gravidade, né? A gente chama de red flags, né? São os sinais de alerta que nós, enquanto médicos e profissionais, temos que estar atentos, né? Que são situações que trazem risco, e muitas vezes o exame físico. Nessa hora que a gente vai fazer o exame físico detalhado, vai fazer perguntas fechadas, específicas, em relação à febre, à dor, a um sinal ou um sintoma que vai nos ajudar a construir uma linha de raciocínio clínico que vai nos ajudar a fechar um diagnóstico, ou nos aproximar de um diagnóstico, ou pelo menos conseguir mapear o que tem e o que não tem de sinal e sintoma para o momento seguinte, que é o momento exatamente em que você já tem mais clareza, né, desse contexto. É o momento em que a gente, muitas vezes, já tem um diagnóstico fechado, ou tem uma hipótese diagnóstica, ou tem ali algum grau de incerteza ainda, mas a gente, muitas vezes, vai trazer o paciente para perto da gente e vai, mais uma vez, sumarizar a consulta, ter certeza de que ele entendeu, ter certeza de que com os dados que a gente tem do exame físico, da história, a gente já tem alguma coisa delineada e que a gente vai, nesse momento, construir um caminho juntos, né? A gente, claro, vai lançar mão de estratégias nas quais o paciente entenda aquilo que a gente está propondo, a gente garante que ele entendeu, e a gente, compartilhadamente, vai desenvolver um plano de cuidado, no qual, mais uma vez, a gente vai ter a sutileza de perceber o quanto que ele pode ser autônomo para algumas questões, o quanto que ele pode se corresponsabilizar daquilo. E aí, já que existe um plano terapêutico passa, às vezes, por intervenções diagnósticas, passa por intervenções farmacológicas, passa, muitas vezes, por intervenções verbais, por aconselhamento psicológico, passa, muitas vezes, por uma proposta de cuidado compartilhado com outros profissionais. E aí, dependendo do que esse cara tem, do que esse cara traz e das potenciais repercussões dessa intervenção que você está propondo, é bem importante você pensar
numa rede de segurança, né? Num safety net, para exatamente tentar cercar desdobramentos que podem ser prejudiciais a partir das intervenções que você está propondo. Exemplo, por exemplo, é um cara que um diabético que você está insulinizando, né? E diversas outras, um paciente em sofrimento mental agudo, com ideação suicida, diversas questões que a gente tem que cercar, principalmente que a gente está lidando com pacientes, muitas vezes, que têm complexidade clínica importante, né? São pacientes que, às vezes, têm 2, 3 doenças crônicas, já com lesão em 2, 3 órgãos-alvo, mas, para além das condições clínicas complexas, a gente tem, às vezes, um cara com uma complexidade contextual de vida bastante significativa, né? Com condições de moradia ruins, sem rede de apoio, sem rede familiar, em sofrimento psíquico crônico, às vezes sem serem capazes de interpretar uma receita, né, com escolaridade baixa, ou seja, que tem uma renda abaixo da linha de pobreza e não tem que comer, tem violência intradomiciliar, tem as complexidades que quem trabalha na atenção primária sabe quais são. Então, pensando nesse passo a passo, a gente consegue ter 3 a 4 minutos para a primeira etapa e 6 a 7 minutos para a segunda etapa, ou seja, a gente estiver afiado, está afiadinho em relação ao método, a gente faz uma consulta aí de, no máximo, 11 minutos e aí, no mínimo, de 9 minutos. Não é isso? E aí, mais uma vez, pensando que isso tem que conversar com outras ferramentas do médico de família, que a gente pode discutir mais na frente, aí numa outra rodada, que é a própria gestão do tempo na consulta, gestão da agenda, gestão da clínica. A gente pode aprofundar um pouco. Então, acabou que eu descrevi um pouco ali, quando estava com o diagrama aberto, um pouco que tem nesses slides, tem a ver exatamente com essas 2 etapas, né? E o quanto que o primeiro momento tem a ver com as dimensões S e O do registro orientado por problemas, do RSOAP, e quanto que a segunda etapa tem a ver com avaliação e plano, né, do registro orientado por problemas. E aí, o que é super importante quando a gente sistematiza, né, uma rotina de fluxo, de ritmo? É exatamente que a gente tenha um passo a passo que nos permita não ficar voltando e indo para frente e voltando em relação à coleta de dados da história, o que é dado objetivo, o que é dado objetivo, em que momento eu estou abordando a questão mais de fundo e estou deixando o paciente falar, qual o momento que a gente entra com dados mais objetivos, faz exame, analisa o resultado de exame, faz exame físico, qual o momento que eu faço uma sumarização e entro em consenso com o paciente em relação a como a gente vai caminhar dali para frente, ele entendeu bem, não entendeu, o momento que eu vou pactuar o plano, o momento que eu faço o fechamento, faço a rede de segurança e faço o fechamento. Se a gente não tem isso organizado, fica um samba do crioulo doido, que a gente vai para frente, vai para trás, e fica um ping-pong que desorganiza a consulta e faz com que a gente perca tempo, né? Aí está um pouco mais lá descritivamente a questão lá do diagrama do Calgary Cambridge, que, assim como eu falo que os atributos essenciais eles são dupla seta, né? A gente coordena o cuidado das pessoas em caráter longitudinal, com abordagem integral, e quando coordena, garante acesso a não só a própria agenda da equipe, mas às outras portas de entrada das necessidades dele ao longo de um itinerário terapêutico numa rede de atenção. O Calgary Cambridge, apesar da gente não querer
que a ordem seja pervertida, a gente também tem que entendê-lo como uma sistematização com duplas setas. Porque quando você está lá elaborando um plano de manejo conjunto com o paciente, a gente não pode deixar de ter clareza do que a gente já tem de conhecimento a respeito do contexto, né? Quando a gente está amarrando esse plano, a gente tem que ser realista, que era lá o componente 6 do método clínico centrado na pessoa, né? De propor intervenções que não têm factibilidade com o mundo real daquele cara, né? Então, é sempre importante a gente estar com uma construção e consolidação de conhecimento ao longo da consulta que nos permitem revisitá-los a todo momento que a gente vai dar o próximo passo. Eu queria agora passar para vocês aqui, gente, um videozinho, que é um videozinho simulado que a gente fez aqui no programa. Na verdade, mais para frente um pouquinho, eu vou falar um pouquinho sobre como a gente desenvolveu a nossa estratégia de ensinar comunicação clínica para os nossos residentes, né? A gente tem aí uma estratégia de abordagem e de desenvolvimento dessas competências estruturada em 7 oficinas, e essas 7 oficinas vão abordar, de certa forma, cada um desses momentos da sistematização do Calgary-Cambridge. Então, a gente vai lançar a mão sempre de muita dramatização, de muita simulação de consulta, como uma ferramenta de desenvolvimento dessas competências com os residentes. E também vamos lançar a mão de uma estratégia que a gente chama de Problem-Based Interviewing, que é a gravação das consultas que os próprios residentes, pacientes que os próprios residentes atendem. Ou seja, a gente tem aí uma série de regrinhas, né, relacionadas a não publicização, não exposição de pacientes e dados confidenciais, algumas regrinhas, mas é muito interessante o resultado desse trabalho quando a gente pede para que os residentes filmem consultas específicas que foram desafiadoras para eles ou em que eles se aventuraram a pôr em prática essas coisas que a gente trabalha como ferramentas de comunicação. E aí depois a gente fazia análise dessas consultas em grupo, né, abordando a proposta do Problem-Based Interview não é discutir clínica, né, não é discutir se a conduta clínica foi certa ou foi errada, mas basicamente discutir comunicação clínica, ferramentas de comunicação clínica, uso das estratégias de comunicação clínica em situações de complexidade, né? Às vezes de consultas difíceis, pacientes difíceis, situações de complexidade importante em que a comunicação clínica é muito valiosa. Então, isso aqui é uma consulta simulada. Deixa eu aqui botar aqui um new share aqui. E aí eu vou... Ok, Jonas? Cem por cento. Senhor João. Bom dia, João. Bom dia. Pode sentar, por favor. Meu nome é Daniel, eu sou médico na clínica. O que trouxe aqui hoje? Então, meu filho, eu estou muito preocupado e eu acabei precisando aqui para fazer um check-up. Você está preocupado? Tem alguma coisa especial que você está falando? Sim, o que acontece? Um amigo meu estava na academia e passou mal. E aí eu
foi internado, parece que teve um problema no coração. E aí eu já estava querendo entrar na academia, porque um pouco acima do peso, mas eu fiquei meio com medo, assim, não sei, esperar fazer um check-up, né? E aí, com a história dos famílios, você ficou com medo que você também pudesse sofrer da mesma coisa, com uma operação. Sim. Estado, né? Isso te motivou a procurar a gente para fazer um check-up. Isso, Nesse exatamente. check-up, você pensou em algum exame específico, alguma coisa que você estava buscando? Mas a pessoa fala de eletro, né? Que acho que o eletro vê o coração, de repente, acho que valia a pena saber se tá, né? Não é que Entende? Então, você ficou preocupado com essa questão da saúde do seu amigo, e você também poderia ter alguma coisa parecida, né? Na hora de entrar na academia, e pensou que um eletro poderia te ajudar sim, a descobrir melhor. perfeito. Uhum. Tudo bem. Só umas perguntinhas a mais, João. Você já fez alguma atividade física, tem costume de fazer? Não. Tudo bem. No seu dia a dia, nas atividades normais, você sente algum tipo de dor? Nunca tive nada, nunca senti nada. Tudo bem. Tem algum outro problema de saúde que você saiba? Não. Toma algum remédio? Não. Na sua família, tem história de morte súbita, de problema no coração? Não. Não, que saiba não, coração. Você tem um costume de fumar? Não. Consumo de álcool? Sim, o bebê é mais final de semana, assim, com uma água, com tudo. Mas no final de semana? Durante a semana. Tudo bem, né? Se você não se incomodar, vamos só ali para fazer um exame físico, vou medir sua pressão, se o coração, né, algumas coisas, e a gente vai continuar a conversa. Pode ser? Vamos. Tudo bem, então. Pode sentar aqui de novo. Então, João, você veio, só para a gente retomar aqui, você veio hoje para esse mesmo estar com uma doença no coração, né? Você tentar malhar agora, e o seu amigo teve um problema no coração, também na academia. Mas pela história que você trouxe, pelos exames físicos que a gente fez, né? Vi que a pressão estava normal, não tinha nada diferente no coração. Deu para a gente ficar bastante seguro, assim, bastante tranquilo, de que não tenha nada que te impeça de fazer atividade física, que você tenha nenhum risco maior de ter problemas no coração ou outros problemas de saúde agora. Sabe? Por mais que você seja uma pessoa jovem, sem outros problemas de saúde, sem história na família, e problemas no coração. Então, assim, a princípio, a gente nem precisaria de um eletro ou de nenhum outro exame para confirmar isso. Como que você fica em relação à possibilidade? Agora que a gente já conversou, né, eu até fico mais tranquilo, né? Estamos falando que não tem nenhum problema, né? Nunca tive nenhuma dor, nunca tive nada. Você falando isso para mim, eu fico mais tranquilo. Na verdade, isso que aconteceu com o seu amigo foi uma coisa muito rara, né? Muito difícil para acontecer. Uma estratégia melhor que a gente poderia ter, na verdade, seria você realmente já começar a fazer atividade física, porque a atividade física vai te proteger de ter problemas de saúde a longo prazo, né? Vai, na verdade, proteger o seu coração. A gente poderia combinar de começar uma atividade física mais leve, e você vai começando, vai aumentando a intensidade aos poucos. Se por acaso você sentir alguma coisa te incomodar, alguma dor no peito, alguma articulação, alguma coisa diferente, você procura a gente para conversar de novo. Não, acho ótimo. Pode ser? Pode ser. Eu já te dou atestado hoje para a academia, e eu vi que você está um pouco preocupado com a sua saúde, então se você quiser voltar também daqui a algumas semanas para me contar como está indo na academia e tal, pode marcar uma outra consulta para a gente conversar de novo. Tá? Dá para a gente combinar assim. Tudo bem. Combinado então. Falou então. Obrigado, doutor. Até a próxima. Então, é isso um pouco, gente. É claro que essa consulta... Opa! Love me, leave me, let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody Vou else. parar isso aqui. Que entrou no automático aqui na sequência da... Tá. Então, gente,
É uma pinceladinha, né? Uma consulta que não é uma consulta tão complexa, é um cara a fim de um check-up, mas está mais ou menos delineada ali um pouco do passo a passo da sistematização do Calgary Cambridge. E aí a proposta do método, né, assim, da gente pensar uma estratégia de desenvolvimento de competências em comunicação clínica sistematizada a partir do Calgary, é exatamente a gente, em 7 oficinas, abordar 7 pontos específicos da consulta, entrando no miúdo, entrando no detalhe, né? Aqui está um pouco da bibliografia que a gente utilizou para estruturar o método, né? Aqui está o Multiplica, que é exatamente um material que a gente desenvolveu aqui no programa, que tem a intenção de compartilhar o nosso acúmulo, o nosso trabalho de se debruçar, pensando estratégias metodológicas, pedagógicas, né? Entendendo que a gente está lidando com, na verdade, estratégias andragógicas, né? A gente está lidando com o ensino do adulto, com o ensino significativo. Então, o Multiplica nada mais é do que um consolidado do que a gente faz do ponto de vista de produção acadêmica formativa. E um dos módulos do Multiplica é o módulo de comunicação clínica, né? Que, como eu falei, é dividido em 7 fascículos. Cada fascículo é uma oficina que vai ter um passo a passo e a gente vai lançar mão de estratégias de metodologia ativa de ensino-aprendizagem, role-play, dramatização, uma série de outras coisas para que a gente possa trabalhar isso ponto a ponto. Acredito que Vinícius, Letícia e Ciro já estejam trabalhando com esse material com vocês, não tenho certeza disso, mas se não estão, provavelmente vão começar a trabalhar muito em breve. Eu acho que é uma maneira da gente conseguir estar apoiando aí outros programas de residência Brasil afora, no ponto de vista de metodologias que consolidem, que desenvolvam competências de comunicação clínica para os residentes, né? Não só para os residentes, né? Tem muita gente que usa o material para trabalhar com acadêmico de graduação também, e eu acho que comunicação clínica é um eixo superestruturante, não só para a área médica, mas para todas as profissões da saúde, principalmente pessoas que lidam com pessoas em sofrimento, pessoas que frágeis e expostas, que nos buscam pedindo apoio, né, para um reequilíbrio, para um redirecionamento aí de caminho, de trilha de vida. Eu acho que as estratégias de comunicação elas não são exclusivas para o âmbito ambulatorial, a gente pode trabalhar no âmbito hospitalar também com isso. Então, comunicação clínica eu acho que é um pilar super importante da prática médica e de qualquer profissional de saúde, independente do ponto da rede de atenção que ele está. Eu quero que você estiver numa porta de trauma, numa porta aberta de urgência e emergência traumática, algumas intervenções vão passar batida, mas muitas vezes junto com um paciente agudo grave tem a família e tem a construção de algum cuidado longitudinal depois feito pela atenção primária e cuidado compartilhado com um outro profissional médico ou uma equipe multiprofissional, né? Dependendo de como essa alta hospitalar, né? Como é que vai ser o cuidado, a continuidade do cuidado desse cara depois de uma alta hospitalar, mesmo numa situação super aguda e crítica. Então, estou encerrando aqui uma pequena pílulazinha relacionada à comunicação clínica. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha, de alguma forma, cativado e deixado um gostinho de quero mais para quem quer se aprofundar. Tem uma bibliografia aí importante, esses
esses livros que eu coloquei. A apresentação fica disponível aí também para quem quiser olhar lá no detalhe, a bibliografia, olhar os livros. A gente fez uma compra importante de livros aí para as unidades do programa, né, de residência médica e residência multi. Não sei se todos os livros já chegaram, mas dentre os livros tem pelo menos 2 ou 3 de comunicação clínica. Tem a nova consulta do Pendleton, tem o MCCP dos canadenses, da Moira Stewart e do McQueeney. Tem o próprio McQueeney, que não é necessariamente um livro de comunicação clínica, mas tem muito conteúdo de comunicação clínica no seu conteúdo, que é o Manual de Medicina de Família e Comunidade. Então, tem uma bibliografia aí para quem quiser aprofundar. E espero, claro, que esse eixo de competência esteja bem marcado no currículo e no calendário acadêmico dos programas de residência por aí. Fico aberto aqui a perguntas, a intervenções. Se sintam à vontade para... Oi, André. Olá. Ana Luísa. Oi, Tudo Ana. bem, meu bem? Não, primeiramente, sensacional. Olha, eu estou assistindo aqui de camarote, porque aprendi muito contigo hoje, comentando aqui no chat, e só comentários sensacionais aqui dos residentes, todo mundo fantástico, muito bom. Com certeza, só trouxe muito conhecimento para os nossos residentes aqui da Multi, vários comentaram, todos os residentes agradecendo aqui a sua aula, foi realmente fantástico. Obrigada por ter falado de gestão do tempo, que eu pedi tanto para você falar, e você... Não, na verdade, assim... E você falou muito mais do que eu pedi, né? Ainda linkou produtos. Foi maravilhoso, como sempre. Não, eu acho que vai ter uma segunda rodada, se eu não me engano, em janeiro, né? Isso, perfeito. E aí, assim, a gente já tinha conversado sobre isso, aí a intenção é fazer fazer um foco em gestão do tempo, de fato, fazer uma oficina legal. Uma oficina não, é difícil fazer oficina aqui, né? Não dá para trabalhar à distância, né? Em pequenos, não dá para trabalhar com pequenos grupos, tal, mas de repente dá para dar um upgrade, mandando material antes, deixando a galera ler, aí passa um videozinho, faz alguma discussão legal, e a gente aborda essa questão da gestão do tempo de uma maneira mais aprofundada um pouquinho. Tá bom? Oi, André. Oi, Vera, tudo bom? Vera, tudo perfeito, bom? Sim. Posso fazer Acho que a Vera está falando. Vai, Vera. Então, André, em primeiro lugar, eu quero parabenizar você pela aula brilhante, né? É um assunto muito interessante, que eu gosto muito, e eu estou aqui provocada em fazer um diálogo com você, André. Claro, vamos nessa. Com relação... por exemplo, quando você inicia falando da questão da relação médico-paciente, das habilidades relacionais, das habilidades comunicacionais, né? Como se elas fossem um pouco de privilégio do perfil do médico de saúde da família, né? Até quando você coloca o exemplo do especialista, o especialista foca mais no corpo orgânico, o especialista, o cardiologista, o urologista, ginecologista, tem outros focos que não necessariamente esse, né? Então, assim, que eu gostaria de colocar um pouco em discussão com vocês, que esse desafio das relações comunicacionais e da relação médico-paciente, a gente sabe que é do médico como um todo e de todos os profissionais de saúde, na verdade, e principalmente dos médicos especialistas também, né? Então, assim, a gente observa que hoje a gente tem currículos mais avançados de graduação de medicina, que inclusive trabalham dentro do corpo da graduação, disciplinas que trabalham as habilidades comunicacionais. Então, assim, o especialista ele tem que ter esse mesmo perfil do médico de saúde da família. Na prática, a gente observa que o de saúde da família ele é muito mais, tem esse perfil mais desenvolvido, mas isso é o que a gente espera que qualquer médico tenha, né? Qualquer médico tenha, mesmo os especialistas. Uma outra questão
eu gostaria de ouvir um pouco de você e também dos residentes que já são médicos, né? É como é que vocês dão conta de lidar com esse desafio de fazer essa consulta maravilhosa que você colocou aí nesses passos todos, 7 ou 8 passos, como é que vocês dão conta de fazer isso em 10 minutos, né? Isso é um desafio imenso, de fazer todos aqueles passos que eu vejo que são de extrema importância numa relação médico-paciente e ter que fazer no máximo em 11 minutos isso. Como é o dia a dia de vocês nesse desafio? Mas é isso, André, obrigada. Obrigado, Vera, pela intervenção. Alguém quer se pronunciar? Alguém quer se colocar, falar alguma coisa? Porque essa Tem questão, mais uma Vera... dúvida no chat, mas aí o que você prefere? Deixa eu ver aqui. Tá, deixa eu ver. Dá uma dica de como lidar com pacientes mais complexos. Tem mais uma dúvida da Regiane. Tá, pois alguns adentram ao Isso, consultório referindo várias queixas ao mesmo tempo e não nos dá muita abertura inicialmente, quando nos atentamos, o tempo da consulta já foi mais na metade, tal. Então, eu acho que isso vale também para essa questão da duração da consulta que Vera colocou. Na verdade, assim, aquele tempo ali de no máximo 11, no mínimo 9, é um tempo estimado médio, entendendo que quem está aplicando a ferramenta, ou quem está ali já incorporado dessa habilidade, tem isso já muito fácil, muito à mão e todo mundo já muito calejado, né? É claro que vão existir, como a Regiane colocou aqui no chat, pacientes que são pacientes mais complexos. Além de serem mais complexos do ponto de vista clínico, e aí é claro que assim, as primeiras consultas, os primeiros encontros com esses pacientes, se você não os conhecia antes, vão ser consultas mais demoradas, porque até você entender esse mapa todo de problemas que ele traz, não só problemas objetivos, clínicos, doenças crônicas, resultados de exame, o que usa de medicação, a gente também vai ter que entender exatamente em que contexto de vida esse cara está, qual é a dinâmica de vida dele. Então, esse início pode ser um início mais demorado, quando o paciente é um paciente mais complexo, mas a gente tem uma super carta na manga, que é exatamente a perspectiva longitudinal do cuidado. Então, em algum momento da construção dessa relação longitudinal de cuidado, a gente vai ser capaz já de, com algum grau de intimidade, começar a hierarquizar problemas e falar, olha, a consulta hoje, esse problema. A gente aborda esse segundo problema num outro momento, porque eu já tenho intimidade, segurança, tenho a confiança dele para que ele não se sinta desmerecido com a perspectiva de abordar, de não ter que abordar tudo na mesma consulta. Então, é por isso que existe essa interpenetração entre os atributos, né, principalmente acesso, longitudinalidade, coordenação do cuidado, integralidade no sentido de abrangência de serviço, mas também no sentido de contexto de vida das pessoas, e os próprios passos ali do método, né? A gente pode tranquilamente dar mais tinta aqui, menos tinta ali, entendendo que a gente vai ter um caminho junto ao longo do tempo com essas pessoas. Então, é claro que a gente principalmente conta com essa perspectiva de processo de trabalho que a APS nos permite para lidar com as diferentes complexidades, né? E quanto que isso interfere na gestão do tempo na nossa consulta, na gestão da nossa agenda, na gestão da clínica, né? Então, é um pouco por aí. E concordo com você em gênero, número, grau, Vera. Assim, é claro que a comunicação clínica é um pilar do trabalho médico e de qualquer profissional de saúde em qualquer ponto da rede de atenção, né? Pode ser mais num lugar e menos no outro, mas todos eles comportam um olhar diferenciado, capaz de abarcar todas essas dimensões do cuidado, né? Do cuidado humano, né? Podemos dizer. Então, é super desejável
Por isso que André, a gente tem que levar esse material para dentro da graduação médica. André, a gente teve essa discussão exatamente numa aula anterior, né, que teve uma pergunta de uma residente. Foi exatamente essa pergunta: como é que dá conta de fazer todo acompanhamento, com todas as complexidades que o usuário traz na consulta, se a gente propõe, às vezes, uma consulta um pouco mais curta e mais direcionada? Foi Sim. exatamente essa pergunta. E eu acho que a gente provocou uma discussão sobre 2 atributos que eu acho que respondem e que estão sempre em voga nessa discussão. Que o primeiro atributo é acesso. Se a gente pensa em consultas de 1 hora, 2 horas, a gente vai estar, de alguma maneira, gerando algum tipo de barreira de acesso, pensando que algumas equipes de saúde da família hoje têm em torno de 3.500, 4.000 usuários por equipe. Então, Uhum. se a gente quiser garantir consultas de 1, 2 horas, a gente vai estar gerando algum tipo de barreira de acesso. Uhum. E a gente tem um atributo, como você falou, que é o atributo que nos apoia, né, nessa perspectiva de ter outros encontros com usuários, proporcionar outros encontros, que é o atributo da longitudinalidade, né? Então, a gente tem um atributo que nos dificulta e um outro que nos ajuda. A gente tem que garantir o acesso, então consultas mais curtas nos favorece aumentar o acesso, ampliar o acesso, e o atributo da longitudinalidade, a gente vai conseguir ter outros encontros com o usuário, oportunizar novas propostas. E aí, nesse sentido, eu queria muito destacar a importância do atendimento domiciliar para esses encontros dos pacientes complexos, Uhum. porque muitas vezes a gente não lança a mão do atendimento domiciliar como potente para parte do projeto terapêutico singular, do Isso. cuidado daquele usuário, daquela família. Porque se o paciente é complexo, muitas vezes na perspectiva clínica, mas tem outras complexidades a nível familiar que precisam ser abordadas, e o atendimento domiciliar permite isso. Então, o seu tempo clínico numa consulta, ele pode ser de 10 minutos, mas você no atendimento domiciliar, você permite ter um tempo maior no atendimento domiciliar, e você consegue dar conta de outras questões que também são importantes e que só no domicílio a gente vai ver. Isso. E isso só o Saúde da Família permite, porque só nós podemos estar no território. Nenhum outro nível de atenção consegue estar no território. Então, acho que é muito importante a gente sempre reforçar que a gente tem essa possibilidade de estar no território e desse cuidado de ser longitudinal, que isso todos os residentes nos questionam o tempo inteiro. Como a gente vai fazer consulta em 10 minutos? Como se a gente nunca mais fosse ver aquele usuário, né? Mas Uhum. teve uma situação de uma residente que falou assim para mim: eu fiz um pré-natal maravilhoso, eu acertei tudo, eu fiz todo o protocolo, e era uma gestante, adolescente, e ela me contando muito entusiasmo, toda aquela consulta de pré-natal dela. Eu falei: que legal. E aí, quem é a rede de apoio da gestante? Aí ela parou e me olhou, ela: Ana, eu não perguntei a rede de apoio. Pois Aí eu é. falei: calma, tudo bem, você vai perguntar numa outra consulta. Que bom que você vai encontrar ela novamente em um outro momento, na próxima consulta de pré-natal, num atendimento domiciliar. Em um outro momento, você vai tentar entender quem é essa rede de apoio, porque a rede de apoio, às vezes, não está protocolar, não vai estar no cartão de gestante, mas precisa estar na sua abordagem, né? Aí Sim. ela: tá bom. Aí depois ela manda mensagem: olha, rede de apoio é a irmã dela, né? Porque às vezes a gente fica muito focado em fazer também o que está protocolar e não consegue olhar de uma maneira mais ampliada, para a clínica ampliada. São Isso. elementos importantes. Maravilha. Sem dúvida, a visita domiciliar permite um entendimento contextual que é muito rico, né? Que você muitas vezes não consegue ter isso no ambiente do consultório, né? Você ter a confiança e a intimidade para entrar na casa de um paciente teu, de uma família, e entender ali a vida acontecendo, a dinâmica acontecendo e tudo, a questão ambiental, a acessibilidade a essa moradia, as condições da casa, né? O quanto que a casa atende aquele grupo familiar, tem tanta coisa, tanta riqueza de dado aí que a gente pega numa visita que, sem dúvida, é uma estratégia que amplia muito, né, nossa base de entendimento de contexto, né? Acho que é isso, André. A gente já pode encerrar, porque a gente até já passou do Maravilha. nosso horário. Tá bom, tá bom. Perfeito. Maravilha.
Muito obrigada. Passamos do horário porque a discussão foi rica, né? Valeu. Sensacional. Obrigado Muito pelo obrigada, convite, viu? aí, Ana. Obrigado a todos. Grande beijo para todos. Bom descanso. E Nós que agradecemos. vamos treinar a comunicação. Perfeito. Obrigada, Beijo. André. Beijo. Boa noite. Tchau.